Aplauda o Senhor, meu irmão. Eu creio. Glórias a Jesus com toda a sua força. Aleluia. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, pelas ofertas, pelos dízimos devolvidos, entregues ao Senhor. E queremos, Senhor, manifestar a nossa alegria de estar nessa noite ofertando a Ti, porque temos como fazer isso. Obrigado, Deus, porque nós já entendemos que não é preciso colocar aqui barganhando contigo para termos mais, mas colocamos aqui porque o Senhor já nos deu com sobras, pois temos alimento, temos vestimenta e temos muito mais do que necessitamos. Obrigado, meu Senhor, por tudo. Nós te louvamos neste momento e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Vamos ouvir uma inspiração musical nesse momento com a nossa irmã Maiara. Ela estará louvando ao Senhor nesse momento. Continue adorando ao Senhor. Continue exaltando a Ele. Ele que merece toda a honra e toda a glória, toda a adoração. Amém? Graça e paz, meus irmãos. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede,
és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. És a fonte inesgotável, água que sacia nossa sede. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber na tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Jesus é a nossa fonte, irmãos. Nossa fonte de água viva. Quem bebe desta água jamais terá. Glória a Deus. Que bom, irmãos. Que coisa boa. Irmãos, que tempo bom Deus tem nos dado, não é verdade? Que maravilha, irmãos. Meus irmãos, ontem eu cheguei em casa, tão cansado, que se eu soubesse que abrir uma loja em Araci vendendo pé, vendendo perna, eu tinha ido comprar. Porque eu não sentia nada, sabe? Cansado, pense no cansaço. Kátia tomou banho e sentou no sofá. Ops, antes de dormir, boa noite, viu? Porque já foi sentando e virando os olhos já no sofá, cochilando. Aquele relaxamento antes da cama, mas a gente estava muito cansado. Mas, irmãos, a gente também estava muito alegre, muito feliz, que coisa boa. Não há nada melhor para a vida do crente, irmãos, do que ele falar de Jesus Cristo. E só sabe isso quem vai falar de Jesus Cristo. Nós nos completamos, nós nos encontramos ali. Naquele momento, nós passamos a viver a única coisa que Jesus quer que a gente viva, irmãos. Irmãos, isso aqui é bom demais. Som, luz, chocolate. É bom também, né? Música. Isso é bom demais. Ambiente, igreja, irmão. Isso é gostoso. Mas, irmão, o que realiza o crente é estar ali falando de Jesus. É falar e compartilhar a alegria de Jesus. É isso que nos realiza. Então, irmãos, que a gente nunca esqueça desse chamado de Jesus, desse comissionamento de Jesus Cristo para as nossas vidas. Você que não foi porque você não pôde ir, muita gente não foi, justificou, não pôde ir, a gente entende, a gente ora por você, a gente clama, pede a Deus que esteja contigo e que lhe dê condições para você estar em uma outra oportunidade. Mas se você não foi porque você disse, eu vou nada, meu irmão, repense. Leia a palavra de Deus, ore, busque a Deus sabedoria, repense, porque é o que Jesus mandou a gente fazer. Ele nos comissionou para esta grande obra. E eu quero aqui, irmãos, aproveitar esta oportunidade, aqueles também que nos assistem aí de forma online, no YouTube, do canal da igreja, eu quero aqui, irmãos, externar o meu agradecimento a todos. Irmãos, até hoje de manhã estava oferta entrando para a obra missionária. E nós louvamos a Deus pelo coração missionário de cada um. Deus seja louvado através da vida de cada um que cooperou,
que cada um que contribuiu. E não terminou. Nós fomos fazer uma festa onde abriu uma porta, uma agência do reino de Deus. Mas agora é que começou. Então, se você não é ainda parceiro, colaborador do programa de investimento em missões da igreja, faça isso o quanto antes. Nos procure, não importa, meu irmão, o valor que você tem disponível para fazer. Se você ainda não contribui para o programa de missões da igreja, nos procure, diga, pastor, eu quero cooperar aí com R$2 todo mês, com R$5, Deus tem me abençoado mais um pouquinho, com R$20, com 50, do jeito que você quiser, meu irmão, mas faça também a sua parte, pois essa obra é nossa. A nossa igreja ainda está crescendo, irmãos, amém? E vai chegar um momento que não vai precisar a gente estar fazendo um programa de missões para investir em missões. Do mesmo caixa da igreja a gente vai tirar e pagar os nossos missionários, honrar os compromissos com os missionários, com os pastores que teremos, com as congregações que teremos. Eu já falo isso pela fé, irmãos. Eu já falo isso porque isso é a obra de Deus e ninguém pode parar a obra do Senhor. Foi Ele quem criou este ministério, Ele que criou esta obra, e Ele está nos usando para isso. Então só cabe a mim e a você dizer, eis-me aqui, Senhor, como nós cantamos na instante aqui, Jesus, eis-me aqui para isso, e que a gente faça a Tua vontade, até o tempo, irmãos, que o Senhor determinar, para que nós estejamos aqui nesse mundo, e também para que a sua igreja avance, e tenha mais e mais recursos para a obra missionária. Eu louvo a Deus, irmãos, por ser um pastor batista. Eu louvo a Deus porque... Quem estava aqui quinta-feira, na Assembleia? Eu louvo a Deus porque a gente presta conta um ao outro. A gente diz de onde vem dinheiro, para onde vai dinheiro. A igreja diz, não, para esse lugar não, vamos por aqui. Não, vamos fazer o seguinte, vamos por aqui agora. Você pode falar, você pode participar, você pode opinar. Então eu louvo a Deus porque os recursos que chegam não é para ninguém, irmãos, não é para pastor, não é para missionário, não é para enricar um ou outro, não é para enricar ninguém, até porque aqui ninguém vai enricar nesse mundo, irmãos. A nossa riqueza é a eternidade com Cristo, a nossa riqueza é o céu, e Ele já nos garantiu isso. Nós já vamos para lá, nós que confessamos Jesus, já temos plena convicção que iremos morar com Ele na eternidade, então a gente não precisa mais de nada, pelo contrário, a gente precisa somente colocar tudo à disposição de Jesus para a sua obra, com uma única finalidade, que vidas e mais vidas conheçam esse Jesus e se rendam a Ele. Então a minha gratidão a todos que cooperaram com uma cesta básica, aqueles que ligaram, pastor, eu estou mandando um recurso aí, não dá para uma cesta não, mas veja alguém aí que complete. Aí o outro ligou e disse, pastor, estou mandando uma parte aí porque não dá toda, e juntou com o outro que deu primeiro, fechou na cesta básica, e nós alimentamos famílias ali, irmãos, e em nome de Jesus, quem não tinha feijão e recebeu uma cesta ontem, hoje comeu feijão. Quem não tinha arroz em casa e recebeu uma cesta básica ontem, hoje comeu arroz em casa, irmãos. Então essa é nossa alegria, roupas, calçados, os serviços que a igreja prestou ali, com psicólogo, nutricionista, enfermagem, assessoria jurídica, serviu e muito para as vidas que ali estavam. E a gente ouviu expressões dessas ontem, nunca tem um psicólogo aqui, nunca tem aqui um nutricionista, e eu tive a oportunidade hoje de passar por um. Então assim, irmãos, isso nos alegra, nos deixa muito felizes, e o apoio maciço da igreja, tanto presencialmente, quanto de forma financeira, orando em todo o tempo. Então, meus irmãos, o que eu disse no grupo da igreja ontem, eu digo para os irmãos hoje, e estou dizendo aí no boletim da igreja da semana, eu me orgulho de ser pastor da Nova Jerusalém, eu me orgulho de estar nesse tempo da minha vida, aqui nesta igreja, e como eu disse nos últimos dias, nesse tempo é que eu tenho aprendido a viver o que realmente é a igreja do Senhor. Então vamos avançar, irmãos, recuar jamais, vamos avançar. E hoje, irmãos, eu recebi a ligação do pastor Jair, da primeira igreja de Serrinha, dizendo que hoje pela manhã já foi aprovado pela igreja, a congregação em Teofilândia está vindo para o nosso hall de membros. Hoje à tarde já recebi a documentação. Agora, exatamente agora, nós podemos dizer que aquela congregação já pertence à Nova Jerusalém, já somos mãe daquele trabalho ali, e agora só falta reunir com o pessoal que lá está e a gente decidir como vai caminhar. Então já a gente vai ter mais informações para os irmãos, mas ore, irmãos, ore pela vida do diácono Sidney, da diaconisa Dilene, que estão aí já, na iminência de irem para lá. Orem por esses irmãos, orem por aquela obra ali, que o Senhor Jesus abençoe os próximos passos que ainda tem para dar, que Ele levante os recursos necessários para a gente abençoar os irmãos ali,
e que Ele levante recursos também para aquela obra ali local, que a igreja chegue naquele lugar, Nova Jerusalém chegue ali, irmãos, não para dizer que é melhor, não para dizer que faremos um trabalho melhor do que quem já fez, mas para dizer que nós daremos o nosso melhor, daremos o melhor de nós. E eu sei que eu conto com esta igreja, pois a família Nova Jerusalém está crescendo e Deus tem muito a fazer em nossas vidas, amém? E por falar em famílias crescendo, irmãos, eu quero neste momento ter essa oportunidade, esse privilégio de compartilhar esse púlpito aqui, este altar aqui, com uma pessoa que eu tenho aprendido a amar nesses últimos tempos. Irmãos, nesses últimos dias, eu tenho convivido com uma pessoa e nós temos discutido sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho do Senhor. Nós temos caminhado e nós não estamos reunindo para ensinar, pelo contrário, nós também estamos reunindo para aprender. E nesses últimos dias nós estivemos orando por esta vida, estivemos orando pela sua família. E há 15 dias atrás, ele me abordou ali no pátio da igreja e disse: meu pastor, a gente precisa conversar. Eu disse: diga, meu irmão. E aí ele disse: pastor, eu tomei minha decisão. Eu fui mesmo? Foi. Eu quero servir a Jesus. Eu fui mesmo? Ele foi. Eu entendi, pastor, que chegou a hora. Foi mesmo? Foi. E eu quero ter a honra de pegar ele pela mão e levar ele lá no altar. Não é o senhor não, Bolsonaro. É o Nayak. Venha, meu irmão. Eita glória. Bora estrear esse negócio aí, meu irmão. Bora estrear isso aqui. Meu percussionista, ó irmãos, meu baterista, não vi tocando ainda, mas já estou fazendo enxame. Mas irmãos, nós vivenciamos um tempo tão alegre ali na casa do Nayak. Calma, pai, deixa de tremer. Oxi. Meus irmãos, a gente tem vivido um tempo tão precioso ali na casa do Nayak, juntamente com a Letícia. Que tempo bom, irmãos. E ali a gente tem discutido a palavra, a gente tem aprendido do Senhor. E eu lembro que em determinado momento ele, falando, né, da sua vida, do seu entendimento, do tanto de tempo que ele já tem aprendendo da palavra também, mas nesse tempo ele começou a demonstrar algo diferente para nós, irmãos. Aquela certeza que a gente vai chegando, sabe, aquela convicção que a gente vai entendendo que não dá mais para viver sem esse sentimento dentro de nós, sabe aquele momento que vai afunilando e a gente vai compreendendo que não dá mais. Mas essa vitória também, Nayak, aqui eu quero compartilhar com a igreja, porque é uma vitória que vai motivar muita gente aqui. Deus tem chamado mulheres nesse lugar, irmãos, que têm clamado pelos seus esposos. E eu louvo a Deus pela vida da irmã Kilian. Cadê Kilian? Está aí ou está lá em cima? A irmã Kilian está lá em cima, mas não foi para o céu ainda não, está lá com os meninos. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Kilian, porque a irmã Letícia chegou para a igreja através do discipulado da Kilian e do amor de Kilian com ela. Trouxe a Letícia para cá, e eu não sei quantos observaram, mas quando a gente compartilhava pedidos de oração, Kilian colocava lá, pela minha vida e pelo meu esposo. Aí em sequência vinha a Letícia, pela minha vida e pela conversão do meu esposo. Eu disse: ó, o negócio está acontecendo aí, ó. O discipulado é isso, é um no encalço do outro. E o Nayak chegou. E o Edmar vai chegar. Vai chegar Edmar, vai chegar Givaldo. O Julião ali vai chegar também. Amém, Júlio? Vai, meu irmão. Tem jeito não, meu irmão. Está demorando porque... Olha a oportunidade boa. Se joga, meu irmão. E vão chegar os demais, irmãos, que tem que chegar. Vão chegar. Porque o Senhor prometeu. E eu quero dizer a Nayak que eu não estou aqui só como um pastor para dizer seja bem-vindo, não, irmão. Eu estou aqui como um irmão e como um amigo para dizer que estou muito feliz pela sua chegada aqui. Deus lhe abençoe, cara. Você confessa Jesus diante dessa igreja como o Senhor e Salvador da tua vida? Com certeza. Eita, glória a Deus. E chegou para somar, viu? Chegou para somar, caiu na mão de Gilson ali, pronto. Já chegou trabalhando, ralando. Estava no Tracopá com a gente ontem, ralando, caminhando, trabalhando. E glória a Deus por isso, meus irmãos. Vamos orar, irmãos? Letícia, venha para aqui, Letícia, sair nessa foto. Venha, minha irmã, venha, que o momento é seu também, é de sua família. Eu fui buscar o Nayak ali, porque ele não é muito fã de foto. Mas na Nova Jerusalém ele vai ficar fã já. Que é o povo para gostar de flash. Vem aqui para o lado do Nayak, fica aqui do ladinho dele. Vamos fazer uma foto aqui oficial.
Glória a Deus. Abraça teu marido aí, Letícia, que nós vamos orar agora por esse homem. Calma, é só um abraço. Em casa pode, né? As comemorações. É assim. Vamos orar, irmãos. Estende as mãos para cá. Senhor, nós te louvamos, Pai, por este momento tão especial na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela vida do Nayak, pela conversão dele, por ele entender, ó Deus, que tem apenas que se jogar, que está nas tuas mãos, e deixar que o Senhor faça o resto, Pai. Eu te louvo, ó Deus, por essa família que tem acrescentado vidas regeneradas e salvas em Cristo Jesus. Pai, que neste momento o Nayak sinta no seu coração esta salvação, o abraço do teu Espírito em sua vida. Deus, que esse momento aqui marque a sua história. Um dia depois de uma ação missionária, Deus, ele está aqui sendo apresentado. Não que ele esteja te recebendo agora, pois ele já recebeu antes, mas agora torna-se oficialmente, ó Deus, um congregado dessa igreja. Que muito em breve o teu filho esteja descendo as águas, obedecendo a tua ordem, e que essa família continue crescendo, ó Deus, e sendo restaurada pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, Pai, perdoa os pecados confessados agora do teu filho. Tira do seu coração, Deus, da sua alma, da sua mente, todo sentimento ruim, tudo aquilo, ó Deus, que de repente trouxe até o dia de hoje tristeza, angústia, revolta, e que agora, Deus, em nome de Jesus, ele viva segundo o teu querer, segundo a tua direção. Deus eterno, que o teu filho seja feliz na sua caminhada, não que ele esteja isento de problemas, de dificuldades, mas que ele enfrente cada um deles, na certeza, Deus, de que o Senhor é com ele. Pai Santo, e que essa decisão do Nayak seja a primeira dessa fila de homens, esposos, ó Pai, que estão aí, suas esposas intercedendo, clamando, ó Pai, pelos seus esposos, e que o Nayak abra este caminho, para que outros e outros passem também por esta mesma porta que é Jesus, e sigam o mesmo caminho que é o nosso Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Deus abençoe, Letícia. Pode sentar, meu irmão. Irmãozinho, eu não ia falar naquela hora, mas agora está tudo formalizado. Ele faz um negocinho lá também na terça que é bom, viu? Rapaz, esses dias eu cheguei lá, pastor, tem uma carne com abóbora. Eu falei, é mesmo? É. Aí eu abri a panela, cadê a abóbora? A abóbora era aquela nata assim, sabe? Aquela nata abençoada. E parecia abóbora. Mas pense que beleza. O que é, Rai? Tu não gosta? Não gosto o que tu desde história. Bom de. Mas não vai não. Lá quem está acompanhando o Nayak sou eu. Pode tirar o cavalinho da chuva. Ô irmãos, que tempo bom, que tempo feliz. Vamos abrir a nossa Bíblia, meus irmãos. Atos capítulo 6. Começamos em fevereiro e ainda estamos em Atos. E dizer aos irmãos que a partir de amanhã as responsabilidades dos cultos da igreja estarão com os nossos jovens. Mês de agosto, para os batistas, é o mês da juventude. Quem é jovem aí, dá um amém. Oxe, vocês estão se achando velho, é? Somos todos jovens, meu irmão, tudo jovem. Nossa canela doendo, mas somos. A partir de amanhã, a juventude, os adolescentes juntos? Também, né? Perdão, irmãos, os jovens e adolescentes estarão na responsabilidade. Então vocês vão ficar tranquilos, não vão ouvir o pastor pregar esse mês, vão descansar. Temos aí jovens pregadores nas quintas e nos domingos, vão botar quente aí, viu? Vamos orar, meus irmãos, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes. Irmão, mas não é para você que já tem aí mais de 35, 40, vai ficar em casa o mês de agosto não, viu? Tem culto normal, a responsabilidade é que está com os nossos jovens. Então venha para a igreja, venha adorar o Senhor com os nossos jovens. Dia 20, irmãos, um aviso importante, dia 20 desse mês, é um sábado, e nós vamos à segunda igreja batista em Tucano, nesse intercâmbio de jovens. Dia 27 e 28, que é o último final de semana, nós vamos receber aqui os irmãos jovens e adolescentes de Lagoa do Junco. Sábado e domingo eles vão estar aqui, sábado à noite, domingo de manhã, vão dormir aqui, vão fazer um culto no domingo de manhã com os nossos jovens, vai ser uma festa muito boa. E no sábado que antecede esse fim de semana, dia 20, nós vamos lá em Tucano fazer um louvorzão com os jovens de lá. Então eu quero desde já, motivar você, o seu coração, para no dia 20, a gente sair aqui no micro-ônibus ou num ônibus. Eu quero ir no ônibus, daquele de ontem, cheinho de gente, para a gente ir para Tucano, fazer uma festa lá, louvar o Senhor, adorar o Senhor com o ministério de louvor daqui, com os jovens, adolescentes. Vamos proporcionar também isso aos nossos jovens e aos nossos adolescentes, irmãos. Então eu conto com você,
Já já a gente começa a tomar aí a lista dos nomes que vão, para a gente providenciar o carro adequado, viu? E eu vou avisar logo a você, se puder, não vá no seu carro não, meu irmão. Deixe seu carro na garagem, pneu está caro, meu irmão, óleo está caro, gasta tudo. Deixe seu carro na garagem ou traga para cá, a gente estaciona aqui e vamos de ônibus, vamos na resenha, no pandeirinho, dançando, conversando, contando história, e depois é bate e volta. Quando terminar o culto, a gente lancha, claro que crente não anda com fome, a gente lancha e volta para cá, e aqui a gente pega o nosso carro e vai para casa, tá bom? Então assim, vamos nos preparar dia 20 de agosto, um sábado, vamos nos preparar, às 6 da tarde a gente sai daqui, dá tudo certo, e vamos fazer essa festa lá com os nossos jovens também, dos irmãos lá de Tucano. Pode ficar sentadinho mesmo, vamos abrir Atos 6, vamos ler os primeiros versículos. O primeiro versículo diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podia resistir à sabedoria e ao Espírito Santo que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir blasfêmias ou palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Deus, nós já ouvimos esta leitura em determinados momentos da nossa vida, mas hoje é diferente, Pai. Nós estamos, ó Deus, um dia depois de uma ação missionária que o Senhor nos determinou fazer. Nós estamos, ó Deus, com o nosso coração muito alegres. Então, Deus, nos dá esta porção do Teu jeito, para este momento. Em nome de Jesus, nos abençoe e ensina mais uma vez a Tua igreja. Amém. Irmãos, a gente aprendeu muita coisa nos 5 primeiros capítulos de Atos. A gente viu o 5º capítulo de Atos trazer, irmãos, histórias de julgamento. A gente viu aqui percepções de homens. A gente viu pessoas dentro do conselho no Sinédrio, como Gamaliel, alertar aqueles homens que eram para eles não fazerem nada com os apóstolos, com os primeiros discípulos da igreja, porque era para eles terem um pouco de noção. Ou seja, se aqueles homens que estavam seguindo aqueles primeiros passos de Jesus não estivessem sob a orientação do Espírito Santo, aquela obra pereceria. Mas se aqueles homens estivessem fazendo aquela obra por orientação de Deus, nada deteria aquela igreja. Um conselho sábio de alguém que estava num conselho de julgadores. E a igreja então continuou, a igreja avançou.
E a gente começa aqui a entender agora, irmãos, que dentro da igreja também há dificuldades. A partir do capítulo 6, nós vamos perceber que há situações na igreja que nós precisamos ter paciência, compreensão e entendimento para lidar com cada uma delas. Eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, sabe para quê? Para aqueles que estão dentro das igrejas e por qualquer motivo acha que, porque tem várias igrejas, pode ficar mudando de um lugar para outro. E nós precisamos entender, claro que a gente já percebe isso, mas agora à luz dessa palavra, que a igreja do Senhor, ela é composta de pessoas, de gente. E onde tem gente, tem dificuldades. Onde tem gente, tem pensamentos diferentes. Onde tem gente, tem atitudes diferentes. Por quê, pastor? Porque pessoas são formadas diferentemente. Cada uma traz o seu costume, cada uma traz a sua defesa, cada um traz o seu entendimento. Mas a graça da igreja do Senhor é a gente suportar um ao outro e, mais do que isso, amar um ao outro com as suas diferenças. Nós não estamos tratando aqui de pecado, porque pecado é para ser cortado, pecado é para não ser suportado. Mas as vidas, sendo elas diferentes, não, elas precisam ser amadas e suportadas. E a gente viu que o texto começa dizendo, ora, naqueles dias, olha o que está depois disso, crescendo o número de discípulos. Meus irmãos, fique atento, porque Deus tem muito a dizer a nós nesses dias. Naqueles dias, quais dias? Dias de glória para a igreja, você lembra os primeiros capítulos? Dias de crescimento, o Espírito Santo havia sido derramado, cada culto, meu irmão, dobrava os números de pessoas. Essa igreja aqui, irmãos, estava assim, cada domingo, multiplicava, era o dobro, era o triplo, hoje era aqui, de hoje a outro já era num local maior, porque no outro domingo já era em outro, e daqui a pouco não ia ter lugar para tanta gente, porque a igreja estava avançando, a igreja estava crescendo, irmãos, vidas e mais vidas estavam sendo alcançadas pelo evangelho de salvação, pelo poder de Jesus. A igreja estava testemunhando, lá no capítulo 2, verso 42 em diante, vai dizer que a igreja estava caindo na simpatia das pessoas, e o número de discípulos ia crescendo, mas naqueles dias, crescendo o número de discípulos, qual é a próxima frase do versículo 1? Houve murmuração. A igreja não vigiou. A igreja não esteve vigilante, irmãos, nesse processo. Irmãos, quando o pastor chega aqui e diz, irmãos, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos intensificar as orações, a gente vai ver aqui hoje nessa palavra. Porque é meu dever como pastor, irmãos, e o seu como ovelha, o meu obedecer ao Senhor que me mandou, colocar as ovelhas dele em oração, colocar as ovelhas dele em clamor. Mas diferente dessas ovelhas aí, animais que estão nos pastos, irmãos, essas ovelhas decidem o que querem. O pastor fala, a igreja diz, Jesus fala, mas você obedece se você quiser. Mas há um preço para aqueles que não obedecem. E não era diferente dessa igreja, irmãos. Não era diferente do que está aqui. Irmãos, um cabra nos Estados Unidos, há uns 20 anos atrás ou mais, chamado Rick Warren, o autor do livro e da igreja com propósito, baseado em 5 princípios. Esse homem começou uma igreja na garagem da sua casa, baseado em 5 princípios. Eu não vou falar porque eu não me lembro mais os 5 qual era. Tem muito tempo que eu li isso, mas a história é bela. Mas ele começa a igreja na garagem de sua casa. Essa igreja começa a se multiplicar, ele aluga um espaço, coloca pessoas ali, essa igreja se multiplica, e aí alguém diz, ei, vamos construir, vamos comprar um terreno. Ele, não, terreno agora não, vamos crescer o número de discípulos. E a igreja continua crescendo, eles, não, vamos alugar, vamos pedir ali o centro cultural, para a gente fazer os cultos no domingo, e continua crescendo. Pai, pastor, já tem muita gente, já pode comprar um espaço, a gente já pode fazer, não, calma aí, vamos crescendo. E ele começa a ocupar as escolas, irmãos, daqui a pouco ele começa a ocupar o ginásio, ele começa a ocupar os estádios. Ele é o autor da seguinte frase: a igreja só precisa construir um novo espaço quando o culto de oração da quarta-feira não caber mais gente. E aquela igreja se multiplicou, aquela igreja avançou, aquela igreja cresceu, aquela igreja foi. Quando ele viu que não havia mais onde colocar tanta gente,
Aí sim, só fizeram um saque na conta. E compraram um grande terreno, construíram uma nave enorme. E ali, irmãos, foi um grande aprisco para meio mundo de ovelhas. Mas também houve gente que murmurou. Houveram pastores que caíram. Muita gente saiu daquela igreja depois de muito tempo. Outras igrejas foram abertas a partir dali porque houve racha. Pessoas que não estavam no mesmo propósito, irmãos. E aqui a gente tem gregos, a gente tem hebreus, a gente tem aqui pessoas chamadas as panelas, chamadas os partidos, dentro da própria igreja, da sinagoga, era tudo dividido. Mas havia uma igreja espiritual acontecendo, irmãos, e a igreja física não estava atenta. E aqui é preciso dizer, porque nós temos que aprender com essas experiências. Nós estávamos abrindo a congregação, pedindo ajuda, pedindo apoio. Teve igrejas, irmãos, que disse claramente: nós temos como apoiar, temos aqui um móvel que está entregue às moscas. Mas na hora que se reúne para dar este móvel, alguém diz: não, não dá não. E esse conselho vai atrás, diz: é verdade, não dá não. E não deram. E eu confesso aos irmãos que nesta hora, irmãos, nesses dias que antecederam, eu me entristeci muito. Porque eu disse: como é que pode um púlpito, um móvel, madeira? Irmãos, eu não sou de pedir nada à igreja, vocês me conhecem. Eu não sou de pedir nada a ninguém, mas eu fui motivado a pedir às igrejas. Coloquei lá no grupo de igrejas, no grupo de pastores da nossa região, da nossa associação. E foi negado um púlpito de madeira velho, que estava numa sala onde não se utiliza mais. E a frase foi: está lá, entregue as moscas, nós só vamos passar no conselho para dar. Não deram. E eu disse: em que dimensão está esse coração? Onde está o espírito de missões? É uma igreja que está pedindo apoio para abrir uma outra igreja. E se a gente está pedindo apoio, porque a gente não tem. O olhar não é para outra igreja, o olhar é para a obra missionária. O olhar, irmãos, é para o reino de Deus, irmãos. Eu não me importo com isso. Interessante que Deus trabalha no nosso coração, irmãos, grandemente. Eu vou confessar já para vocês. Mas olha só, Deus me deu uma lição com isso. Irmãos, quando eu vi que não ia chegar esse púlpito, a gente estava em oração, e eu coloquei lá: irmãos, estão precisando do púlpito. E aí eu vi que estava se apertando a coisa, eu falei: não vai dar tempo comprar. A gente viu alguém aqui para fazer, mas não tinha tempo, o prazo era curto. Eu fui lá no Mercado Livre, selecionei o púlpito, estava lá para entregar amanhã. Eu disse: não é possível, vai chegar. Porque tudo que eu compro no Mercado Livre chega 2, 3 dias antes. Não é possível que esse púlpito não chegue 2, 3 dias antes. Aí eu comprei o púlpito, sem dinheiro algum, joguei no meu cartão, está lá. Aí comprei o púlpito, falei: vai ter púlpito. Se não tiver como pagar, a gente chora de um lado do outro, paga. Vai ter púlpito. Compramos o púlpito. Passou o dia e eu lá no aplicativo e nada. E no aplicativo: chegará primeiro. Sexta-feira de tarde chegará, dia 1º. Falou: sangue desse Mercado Livre não é crente não. Não se converteu ainda esse povo. E eu ali: misericórdia, misericórdia. Fomos para o Tracupá. Quando eu chego aqui ontem de manhã, aí vem o meu aprendizado. Quando eu chego aqui ontem de manhã, esse púlpito estava desmontado ali fora. Eu disse: quem desmontou esse púlpito? Não, esse púlpito aqui não é para ir para o Tracupá não. Assim mesmo, irmãos. Não. Esse não, eu tinha planejado levar esse aqui. Tá bom, para a abertura da congregação. A gente põe esse lá, faz a abertura. Na segunda-feira chega o púlpito, leva o púlpito e traz esse. Aí Cátia chegou e disse: foi eu que falei para desmontar o púlpito. Eu não sabia que era para levar o preto. Eu disse: não, esse púlpito não pode estar levando, é acrílico. Isso aqui, ó, pode soltar, pode quebrar. Isso aqui foi caro. Quando eu falei assim: isso aqui foi caro. Aí eu disse: tá vendo, irmãos? Estou preocupado com isso aqui. Eu estou preocupado com isso aqui que foi caro, porque isso aqui pode soltar. Eu disse: não, você está certa. Vai levar o que nós temos de melhor para a inauguração. E aí, meus irmãos, na sexta-feira, no último dia da oração, a irmã mandou uma mensagem: pastor, nós queremos ofertar para missões, está faltando o quê? Eu disse: minha irmã, está tudo caminhando, a gente só está precisando do púlpito. Na minha falta de fé, eu disse: a irmã, vê aí o que a irmã quer ofertar.
Ela, pastor, quanto foi o púlpito? Eu disse, R$460. Ela, essa é minha oferta, pastor. Eu vou pagar o púlpito da igreja. Não inauguramos o púlpito ontem, irmãos, por causa de 20 minutos. Quando a gente está lá em Tracupá, sem internet, chega a mensagem do Mercado Livre: sua encomenda chegará hoje. Aí eu falei, é hoje. A gente vai buscar esse púlpito. A gente vai buscar, da 4h30 dá tempo. Aí daqui a pouco, não, Andréa está vindo. Andréa, tu passa na casa de minha mãe, pega o púlpito, certo. Que nada, toda vez que diz assim, que muda os planos e que vai chegar, antes de meio-dia chega. Nada, irmãos, deu 1 hora, deu hora de Andréa sair, nada do púlpito. Andréa chega assim, o púlpito é verdade. Quando a Andréa pisa em Tracupá, a mensagem chega, seu púlpito foi entregue. Maiara já estava aqui, já recebeu o púlpito. Eu disse, não era aquele púlpito para inaugurar aquela igreja, não. Era esse aqui. Porque Deus ainda tinha algo comigo, irmãos. E púlpito tem a ver muito com o pastor da igreja, né? Deus ainda queria me ensinar alguma coisa. Deus está nos ensinando em todo o tempo, irmãos, não reclamar, não murmurar, porque tudo é dele. Tudo, exatamente tudo pertence a Ele. Os nossos bens, os nossos recursos, as nossas vidas pertencem ao Senhor. E aqui aquele povo murmurou. Aquele povo começou a botar, olha, estão dando cesta demais aos gregos, estão dando cesta demais aos hebreus. Aí agora os apóstolos, com muita sabedoria, irmãos, e eu quero destacar isso. No versículo 4, eles disseram o seguinte, olha, o versículo 3 vai dizer que eles escolhem, mas no 4 vai estar o coração desse texto. Ele diz, mas nós quem? Os apóstolos. Nós quem? A liderança. Nós quem? Aqueles que Jesus escolheu para fazer a obra. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Irmãos, esses 2 itens, a igreja não pode vacilar. A igreja precisa orar. Teve irmão que disse, pastor, está um frio, para levantar 6h30 está difícil. Eu falei, não desista. Porque se você não levantar para oração, você vai acordar, vai ficar virando na cama e não vai dormir. E ontem esse irmão agradeceu, pastor, que bênção com essa semana de oração. Eu falei, bora mais, ele lá na frente, pastor, a gente faz outra. A oração, irmãos, tem que fazer parte da nossa vida. Renunciar o sono, renunciar o tempo, renunciar o que for para falar com Deus. Orar é acreditar que Deus está nos ouvindo, irmãos. Falamos de Deus, pregamos de Deus, lemos sobre Deus, ensinamos sobre Deus, mas na hora de ficar de cara a cara com Ele, será que cremos? Será que acreditamos? A igreja precisa orar, a igreja precisa ser perseverante no ministério da palavra, irmãos. Nós precisamos preservar a palavra genuína de Jesus, a palavra original de Jesus. Nós podemos crescer como igreja pregando o verdadeiro evangelho, sem pregar um evangelho barato, sem pregar um evangelho gratuito, porque o evangelho não é gratuito, irmãos. Pode não custar muita coisa para nós, mas para Jesus custou a vida dele. Jesus deu o seu sangue, pagou um preço alto por mim e por você. Então esta palavra, que é o verbo, que é Jesus, precisa ser preservada. E a gente vai ver, irmãos, que no verso 7 o texto vai dizer que crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Porque a liderança perseverou na palavra, porque a igreja que estava sendo construída e edificada ali perseverou na oração, irmãos, a igreja continuou a crescer, discípulos e mais discípulos foram multiplicados naquele lugar. Não devemos vacilar de uma palavra genuína, original, e não devemos vacilar no quesito oração. É por isso que eu perturbo vocês o tempo todo. Vamos orar, venha para o culto de oração na terça, venha para a semana de oração, venha aqui na quinta-feira, ore, peça, clame, compartilhe seus pedidos, ore ao Senhor, irmãos. Nós temos um Deus, nós não somos filhos de chocadeira não, irmãos, nós somos filhos de Deus, e a Ele nós elevamos as nossas necessidades, as nossas súplicas, as nossas orações. Quem não ora não reconhece o Deus que tem. Quem não ora não sabe que tem um Deus para falar, para se relacionar. Oração é relacionamento com Deus. Eu quero dedicar os últimos minutos dessa mensagem a um homem chamado Estevão. Aqui, irmãos, Estevão é citado no versículo
5, né, quando está a lista dos discípulos, daqueles que seriam os diáconos, né, os anciãos da igreja, aqueles que serviriam, a Bíblia não chama de diácono, mas aqui chama de homens que têm as suas qualidades para tal. Depois a igreja vai pegar isso e vai transformar em diaconia, né? Mas aqui são selecionados homens, como diz o verso 3, homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, homens de sabedoria. Então isso dá a entender que eram homens experientes, homens que tinham uma vida vivida com Deus, tinham um preparo a mais para isso, homens que gostavam de orar, homens que gostavam de meditar na palavra. Então era desse tipo aqui. Mas a partir do verso 8, o texto começa a se referir a Estevão, e nós vamos caminhar aí sobre Estevão até o final do capítulo 7, e nós vamos aprender muito com Estevão. Nós falamos um dia desse aqui, uma quinta-feira, sobre este personagem da Bíblia, sobre esta vida que nos ensinou tanto. Mas começaremos a falar, e depois do mês dos jovens a gente dá sequência sobre Estevão, né? Mas o texto começa dizendo a partir do 8, que Estevão era o quê? Cheio de fé, cheio de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Irmãos, não encontrei certeza para a idade de Estevão, mas alguns chamavam Estevão até de adolescente, 16 anos de idade. Alguns deram essa idade para Estevão, na sua história. Outros deram 21 anos, outros disseram que o seu ministério, até o seu apedrejamento, que a gente vai ver no próximo capítulo, Estevão morreu com 28 anos, 29 anos, quando ele foi apedrejado. Alguns que é tempo demais, porque tudo isso aqui não aconteceu dessa forma. Mas observe que o verso 7 dá uma ideia de um tempo contínuo, só não dá ideia de quanto tempo. Olhe bem, e crescia, está vendo? A palavra de Deus em Jerusalém se multiplicava. Aqui já não há mais uma contabilidade, já não há mais um censo, não há mais um recadastramento de membros explícito no Novo Testamento. A gente já não sabe com quantos membros mais a igreja estava, a gente já não sabe com quantas igrejas já haviam em toda a redondeza. A gente vai ter uma noção lá na frente, quando Paulo assume, mais Silas, mais Timóteo, começa a viajar nas suas viagens missionárias e abrir igreja, né? Começa a abrir igreja ali na Macedônia, na região ali de Éfeso, de Troade, de um bocado de lugar. Mas até então aqui a gente não tem essa noção de como a igreja estava. Ela estava crescendo, mas a gente não tinha noção. Mas aqui o texto destaca esse homem diácono agora, chamado Estevão. Se ele era novinho ou não, não importa. Irmãos, não é a idade que determina. Não é a idade que determina se você vai fazer diferença no reino de Deus ou não. O que determina é o seu coração, é a sua determinação, é a sua busca diante de Deus. Eu já fui negado numa igreja para não ser pastor dela por causa da minha idade. E não tive problema com isso. Não sei se alguém perdeu com isso, porque eu não fui. Não sei se eu ganhei com isso, porque eu não fui. Deus é que sabe. Mas idade, irmãos, não é pré-requisito para a obra de Deus. O pré-requisito é vida, coração rendido diante do Senhor, coração temente a Deus e reconhecendo que Ele é Senhor das nossas vidas. Estevão era um homem não novo ou velho, mas ele era cheio de fé, cheio de poder. E você vai ver no versículo 5 que diz que Estevão é o único que tem característica dos 7. Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. O que faz diferença no meu ministério, irmãos, é o Espírito Santo na minha vida. O que faz diferença na sua vida, meu irmão, minha irmã, é o Espírito Santo que está aí dentro. É Ele que faz a diferença. Então se encha, busque, como disse o apóstolo Paulo, se embriague do Espírito Santo de Deus e deixe Ele conduzir as coisas. O verso 9 em diante vai dizer que alguns começam a se levantar contra Estevão. Libertos, sirineus, alexandrinos, olha o tanto de partidos dentro da igreja. Dos que eram da Cilícia, da Ásia, eles disputavam com Estevão. Irmãos, a gente não vê Estevão sendo narrado como discípulo, como apóstolo. A gente não vê lá no Evangelho essa palavra de Jesus trazendo Estevão. Talvez aqui, como eu disse, a gente não tem dimensão de anos. Talvez pela idade de Estevão, ele nem conviveu com Jesus. Talvez ele não presenciou, ele não viu, não conheceu o Jesus fisicamente, mas ele creu na sua palavra. Bem-aventurados os que não viram e creram. Os que não viram, mas creram.
Bem-aventurados somos nós que não vimos, mas cremos. Então Estevão era novo, talvez não tinha convivido com Jesus. Temos que colocar o talvez, porque não temos certeza de nada aqui de tempo. E eles tentavam então a competir com Estevão, mas olha o que está no verso 10. Há uma ênfase de novo para a vida de Estevão. O verso 10 vai dizer que eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão e nem ao espírito com que ele falava. Aquele jovem adolescente era cheio de Deus, irmãos. Ele fazia sinais, fazia prodígios, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele cria no que ele dizia. Você creu quando você ministrou a palavra de Jesus ontem? Você acreditou quando você falou de Jesus para alguém? Você estava naquela festa acreditando que ali estava uma reunião, um ajuntamento do povo de Deus? Você estava ali falando e proclamando e acreditando aqui dentro que aquela igreja em breve estará cheia, não de nós aqui, mas de vidas lá do Tracupá, regeneradas para a glória de Deus? Nós temos que crer, irmãos. Nós temos que acreditar no que fazemos. Eu creio em Jesus, irmão, e prego porque eu creio, porque eu acredito, porque eu convivo com Ele, porque eu sei das minhas experiências com Ele. Mas, irmãos, Estevão estava cheio de Deus. Mas eu quero te dizer algo. Olha o que aconteceu dentro da igreja, dentro da sinagoga, dentro do ajuntamento, onde tinha crentes, onde tinha gente falando em nome de Deus. Veja o verso 11. Então o que? Já que não podiam contra Estevão, então, olha a armação do povo, subornaram homens para que dissesse o seguinte: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Olha que coisa demoníaca dentro da igreja. Excitaram o povo, os anciãos, os escribas, investindo com ele, e arrebataram e o levaram ao tribunal, ao conselho. Olha, não acabou não, olha o 13. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. O que é a lei? A Bíblia, o Antigo Testamento. Porque nós lhe ouvimos dizer que Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Irmãos, eles estavam dentro de uma igreja, na nossa linguagem melhor, dentro do templo. E eles se armaram para subornar pessoas. Você está entendendo o que a gente está falando aqui, irmão? Você está compreendendo, amém? É mais ou menos de pessoas que chegam aqui e dizem: olha, você está vendo aí o Ideclar? Que nada, Ideclar não presta não, Ideclar está trazendo uma blasfêmia para cá. Mas quem está dizendo foi subornado. Eu sou líder da igreja, aqui eram os líderes. É eu que Sidney, que se juntou aqui e disse: olha, vamos pagar aqui irmã Zilma, irmã Edna, para dar um falso testemunho de Ideclar. E aí a gente quebra as pernas dele, arranca ele daqui. Ou seja, a gente leva ele para a praça ali, mata ele lá, apedreja ele lá. Vamos dizer, porque as palavras de irmã Zilma e de irmã Edna não são velhinhas não, mas já tem uma experiência de vida vivida. Essas palavras aí vão pesar. E mais ainda, Sidney, eu e tu, quando elas falarem, a gente confirma, e ele não vai ter como se defender. Mas Ideclar era cheio do Espírito Santo, irmãos. Ideclar andava pela ordem do Senhor. Aqui está o segredo. Irmãos, a gente sabe o que aconteceu com Estevão. Estevão morre apedrejado, mas não nega a sua fé. Foi o primeiro mártir da igreja. As testemunhas se levantaram, as testemunhas trouxeram palavras ruins, e eu quero alertar você para isso. Meus irmãos, dentro da igreja do Senhor se levantarão pessoas para nos acusarem daquilo que a gente não fez. Dentro da igreja do Senhor se levantarão homens e mulheres para trazer à nossa face situações que nós não passamos, que nós não vivemos. E eu quero dizer algo aos irmãos aqui. Eu e minha família, irmãos, fomos alvos disso nesses últimos dias. Eu tenho aprendido, irmãos, que tem tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de confessar, há tempo de proclamar, há tempo de chorar juntos. Mas tem tempo que a gente tem que engolir seco para preservar o outro. Porque essa igreja estava marchando, irmãos, firme. Essa igreja estava marchando para uma obra que aconteceu ontem, irmãos, que nada podia trazer tristeza aos nossos corações. E aquilo me abalou. Eu vim de férias, eu fui para um tempo dentro da minha casa onde eu fiquei de Covid. Tive 2 noites que eu não dormi. Misturou a ansiedade de estar na igreja, de estar em casa, de não poder voltar, a obra missionária para acontecer.
Pastor tinha que estar aqui para motivar os irmãos, para caminhar com os irmãos. E a gente teve que parar tudo para orar pelo pastor, para orar pela família. E eu me lembro de uma palavra do irmão Sidney nesse púlpito, que eu estava em casa assistindo. E ele disse: irmãos, vamos orar. Vamos orar. É tempo de orar pelo pastor da igreja. O pastor está enfermo. E ali, irmãos, eu chorei diante daquela televisão. Porque eu sentia do Senhor o consolo dele, o conforto dele, enquanto vocês aqui oravam por mim. Mas em meio a isso, nós estávamos sendo perseguidos. Falsos testemunhos contra nós. Pessoas se levantaram, irmãos, para dizer algo que nunca aconteceu. Mas o enredo da história que Satanás criou e amarrou, até eu quase acreditava. Ele amarrou a coisa, ele fez um enredo, irmãos, para nos destruir, para tirar o nosso foco. Nós tivemos noite, eu e Kátia, de parar para chorar, para colocar diante de Deus, e a minha palavra é: Senhor, toma isso nas tuas mãos. Senhor, guerreia por mim. Senhor, vai na minha frente. Deus, preserve a minha família. Nós fomos, irmãos, ameaçados. E eu disse: Senhor, guarde a minha vida. Eu quis tomar posições, eu quis mudar meus costumes. Eu quis trazer alguns costumes antigos para a minha vida, em defesa da minha vida e da minha família. E Deus trancou meu coração e disse: não, quem tem lhe guardado até hoje sou eu. E quem vai continuar guardando você sou eu. E eu peguei meu plano e abortei. Meus irmãos, não foi fácil. Mas eu estou aqui hoje leve, diante do Senhor, para dizer aos irmãos que eu estava pronto para o que viesse. Mas Deus tem sido maior. Deus tem sido grande. E em nome de Jesus não quero o mal de ninguém. Não quero que ninguém sofra por isso. Mas em nome de Jesus eu peço ao meu Senhor que toda a verdade seja revelada. E eu vou dizer para os irmãos aqui, 90% dela já foi. Porque Deus é fiel. Atrelar o meu nome, a minha família, a uma situação que nunca existiu. E pessoas que estavam perto da gente, conheciam a gente, amavam a gente, caminhavam com a gente, deturpou a história, entendeu do seu jeito. Eu quis me defender, irmãos, mas o crente tem que aprender que quem defende ele é Jesus. E pregar esta palavra hoje, um dia depois de uma obra missionária de ontem, irmãos, me dá alegria. Peço perdão ao meu Deus se eu errei em algum momento, mas Deus me deu o sabor da vitória. Porque Estevão foi alvo de falso testemunho. Estevão foi alvo de coloio, de armação dentro da própria igreja. Estevão morre sendo apedrejado por algo que ele não fez, mas a morte de Estevão foi para que outras vidas fossem alcançadas por Jesus, e para que hoje nós estivéssemos aqui falando dele, aprendendo com ele, caminhando com ele. Porque nos esquecemos, irmãos, que quando juramos viver para Cristo, isso quer dizer que morreremos também por ele. Eu me lembro que em 2003 eu fiz um juramento no meu trabalho de dar a vida pela sociedade, se preciso for. Mas eu fiz um maior juramento do que esse. Não somente de morrer por Cristo, porque morrer por Cristo é fácil. Mais difícil é viver para Cristo a vida inteira, até morrer. Mas eu estou muito aliviado, irmãos. E agradeço à igreja pelas orações, que mesmo sem saber de nenhum detalhe, esteve orando, clamando. As orações de vocês chegaram aos céus, e o bálsamo de Deus foi derramado em nossas vidas, para a glória do nome dEle, para a glória do nome dEle. Meus irmãos, para a gente encerrar, quando as pessoas se levantarem contra nós, nós temos que entender que há alguém por trás dela, tem um ser por trás delas, que estão agindo contra nós. Por isso que a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E eu me lembro que num sábado à tarde, eu estava na casa de minha mãe,
depois de um belo almoço com a minha família, meu telefone tocou e eu atendi o telefone rindo de algo que a gente estava compartilhando ali, isso no meio da turbulência. E quando eu atendi o telefone, irmãos, parecia flechas vindo para cima de mim, sabe? Tom lá em cima, palavras horríveis, coração amargurado, coração cheio de amargura, pá, pá, pá. Eu só fiz dar boa tarde. Me deu vontade de desligar o telefone. Eu disse: não, se esse depoimento tão ofensivo que está aqui for para aliviar esse coração que está do outro lado, que fale, que derrame, que jogue o que quiser jogar, em mim não vai entrar, vai bater aqui, vai descer, porque, irmãos, o veneno só mata quando entra. Olhar para veneno nunca matou ninguém, mas se entra, mata. Deixa o veneno escorrer, não tem problema. Pense que dia, irmãos. E claro, quando desliguei o telefone, me senti muito mal, muito ruim. É triste você ser acusado de algo que você não fez. É triste, é horrível. Mas ouvi cada palavra. Demorou para esquecer, mas depois eu disse: Senhor, tira do meu coração cada palavra. Eu não quero me lembrar disso. Em nome de Jesus, Pai, tira do meu coração tudo isso. Meus irmãos, Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. A Ele toda a honra, toda a glória, a Ele toda a adoração. Mas eu quero fechar dizendo o seguinte, no final do verso 15: esses que estavam acusando Estevão olharam para a face de Estevão, mas quando olharam para Estevão viu a face de um anjo. Eu quero dizer para você o seguinte, irmãos: em meio a essas turbulências, perseguições, e como a gente fala no linguajar de crente, levantes que acontecem no nosso meio, eu quero dizer uma coisa, meu irmão: se você se parece com Jesus, até os seus inimigos reconhecerão isso, verão na sua face a verdadeira expressão de Jesus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. As pessoas precisam nos olhar e enxergar a imagem e semelhança de Deus. E toda mentira, todo falso testemunho, todo levante contra nós, irmãos, cairá por terra, porque o Senhor é conosco. A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada te atingirá, nenhuma seta, nenhuma praga chegará à tua casa, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos proteger onde quer que a gente esteja. Louvado seja Deus, irmãos. Fique de pé, meu irmão. Fique de pé em nome de Jesus. Mas pastor, por que Deus não protegeu Estevão? Não. O que pereceu de Estevão foi a carne podre. Mas Estevão, quando antes de perder a sua carne podre, Estevão já estava olhando para os céus e vendo os céus abertos. Os céus já estavam abertos para ele. Você tem noção do que é Deus abrir os céus para lhe receber? Sabe quando alguém bate na porta, você está do lado de fora e você bate e alguém abre e faz assim, quando vê que é você, fala: oh, entre. É tão bom. É uma forma de acolher, de receber. Imagina Deus abrindo os céus, porque Estevão estava chegando. Ele estava abrindo os céus para o seu filho, irmãos. Meditaremos mais sobre a vida de Estevão no capítulo 7. Aprenderemos com ele o que é verdadeiramente ser cheio de fé, de graça, de poder e do Espírito Santo. Meus irmãos, vamos orar. Vamos orar, porque cada provação que a gente passa, a gente aprende a ser melhor. Cada luta que a gente trava e vence, a gente se fortalece e aprende a viver melhor. Cada passo, irmãos, ruim de ser dado, que a gente consegue dar, lá na frente, a gente não é mais o mesmo que estava lá atrás. A gente já cresceu, a gente já melhorou, já aperfeiçoou. Somos mais fortes, reconhecemos mais, amamos mais, perdoamos mais, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado nas nossas vidas. Quero orar pela sua vida, meu irmão. Eu não sei o que é que está no teu coração aí hoje. Como a gente está aqui cantando, pregando, e você não sabe o que está no nosso coração, não é? Eu não sei o que está aí, mas Jesus sabe. Eu queria que você colocasse diante dele agora tudo isso que está aí.
Não, pastor, não tem, né? Gratidão, põe a gratidão. Ah, meu pastor, eu estou mal, põe esse mal. Estou doente, põe a doença. Eu estou mal dentro de casa, põe esse mal dentro de casa. Para que Jesus quebre isto hoje, irmãos. É noite, irmãos, de restauração. É noite de colocarmos as nossas vidas diante do nosso Deus. Proclamar a salvação a Ele. Eu vou convidar a Kátia aqui para fazer essa oração. Coloque, irmãos, a sua vida diante do Senhor. Não importa o que você está vivenciando em casa. Apresente a Deus. Não fique chorando, sofrendo sozinho não, irmão. Você tem Deus. E você tem uma igreja. Você tem irmãos que oram por você. Está difícil vencer essa prova, essa luta. Você tem Deus. Encha-se agora do Espírito de Deus. Diga: vem Espírito Santo na minha vida. Enche o meu ser. Enche o meu coração. Se renda ao Senhor nesta noite, meus irmãos. Vamos orar, igreja. Que toda maldade contra nós caia. Toda perseguição, toda investida de Satanás seja quebrada hoje. Em nome de Jesus, irmãos, toda armadilha, toda doença, todo mal que nós estamos vivendo agora, seja colocado na cruz de Jesus, e que Ele assuma a nossa dor, o nosso sentimento, para a glória do Seu nome. Vamos orar. Aleluia. Paizinho, Pai amado, Pai querido, meu Deus, meu Salvador, meu cuidador, meu protetor. Senhor, obrigado, ó Deus, pela Tua presença surreal em nossas vidas, ó Pai. Uma presença, Pai, tão inexplicável, Senhor, de falar, de professar, mas tão explicável, Deus, de sentir. Obrigado, ó Deus, pela Tua onipresença, ó Deus, em nossa vida, pela Tua onisciência, Senhor. Obrigado pela Tua grandeza, Senhor, sobre todos nós. E nesse momento, Pai, nosso coração, ó Deus, está aqui radiante, ó Deus, cheio de alegria, ó Pai, de gratidão, ó Senhor, derramados, ó Deus, agora diante do Teu altar, por tudo que o Senhor fez, e gratos ainda, ó Deus, por aquilo que o Senhor nos negou. Porque nós reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é quem sabe o que é o melhor para nós. Por isso nós estamos aqui, ó Deus, te agradecendo por cada não, ó Deus, que o Senhor derramou e que o Senhor colocou, ó Deus, em nossa vida. Por cada porta, ó Deus, que o Senhor fechou. Por cada enfermidade, ó Deus, que o Senhor permitiu que a gente passasse, Senhor. Porque com todas essas dificuldades, ó Deus, nós fortalecemos a nossa fé. Por essas dificuldades, Senhor, nós podemos reconhecer o Teu senhorio sobre nossa vida. Porque quando nós nos esquecemos do Senhor, o Senhor vem de forma magnífica, ó Deus, de forma tão sublime, Senhor, e nos faz lembrar de tudo que o Senhor fez. Mas não para nos humilhar, mas nós sentimos que era para lembrar do Teu amor para conosco, porque o Senhor é um Pai que cuida e que tem cuidado de cada um de nós. Nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo paire, ó Deus, sobre este lugar, Senhor, por cada coração, ó Deus, aqui presente, Senhor. Sonda, ó Deus, íntimo dos Teus filhos, ó Pai. Tu sabe, Deus, de todo o clamor, de toda a petição, ó Deus, de todo agradecimento, Senhor. Continua, ó Deus, com os Teus filhos, ó Pai. Continua à frente de nós, Senhor, porque nós reconhecemos, ó Deus, que quem peleja por nós é o Senhor. Obrigado, Deus, por todas as respostas que o Senhor nos deu estes dias, Senhor. Obrigado, Senhor, pela proteção, Deus, que o Senhor deu à minha família, Pai. Pelo Teu sustento, Senhor. E acima de tudo, Deus, pela Tua paz que reina no meu lar. Deus, nós não estamos aqui, ó Deus, fazendo essa obra, Deus, para que o nosso nome apareça. O Senhor sabe. O Senhor sabe que tudo que nós fazemos, ó Deus, é para que o Teu nome cresça. E para que as pessoas, ó Deus, deste lugar
dos municípios, dos lugares que nós passamos, percebam em nós a transformação que foi feita através do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por esse dia maravilhoso na Tua presença. Obrigado pelo dia de ontem, ó Pai. Que dia maravilhoso, Senhor. De ver pessoas, ó Pai, de forma tão simples agradecer o nosso momento ali, a nossa presença naquela localidade, Senhor, por tão pouco que fizemos ali ontem, ó Deus. Mas que o Senhor continue, ó Deus, nos usando, onde nós colocarmos, ó Deus, as plantas dos nossos pés. Porque nós queremos ser, ó Deus, vasos usados, ó Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, nos dá palavras, Senhor, para falar às pessoas. Nos dá ações, ó Deus, para falar com as pessoas. Se porventura as palavras sumirem dos nossos lábios, ó Pai. E acima de tudo, ó Deus, nos ajuda a ter vida, ter testemunho bom, ó Deus, para quem está do nosso lado, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a ser pessoas melhores, para que a gente possa amar, ó Deus, o nosso próximo, como o Senhor nos amou e como o Senhor nos ama, ó Pai. Ó Pai amado, Pai querido, eu sei que o Senhor já deve estar respondendo, ó Deus, a muitos corações aqui. Eu creio nisso, porque o Senhor é fiel. E é por isso, ó Deus, que em tudo que nós temos dúvidas, ó Deus, nós clamamos e nós falamos com o Senhor. Porque é o Senhor que tem resposta para todas as nossas dúvidas e nossas perguntas, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela vida do meu esposo, Senhor. Este homem, ó Deus, que tem dedicado, ó Deus, horas e horas, ó Deus, para a Tua obra, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado o Teu filho, ó Deus, na missão que o Senhor tem colocado nas mãos dele, ó Pai. Mas eu te peço, ó Deus, ajuda, ó Deus, que o Teu filho faça tudo, ó Deus, segundo a Tua vontade, com Tua iluminação. Sustenta o Teu filho, ó Deus, em todas as suas áreas, ó Pai. Seja física, seja emocional, seja espiritual. Onde o Teu filho estiver, Senhor, seja lá naquele trabalho, Senhor. Que as pessoas ali, ó Deus, vejam que ele serve a um Deus poderoso, a um Deus que cuida dos seus. Mas nós sabemos, ó Deus, que o inimigo não fica feliz com todo aquele que tem te servido, ó Pai. Mas nós não estamos preocupados com isso, Senhor, porque nós temos a certeza, ó Deus, da nossa moradia eterna. Porque o Senhor nos deu a nossa salvação, o Senhor nos garantiu através do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Essa vida aqui é passageira, Pai, nós entendemos e nós sabemos disso. E é por isso, ó Deus, que nós queremos que o Senhor tire toda a preocupação, ó Deus, aqui deste mundo, ó Deus, sobre a vida dos Teus filhos. Porque essa vida aqui passa. Mas a vida que nós almejamos é com o Senhor na vida eterna. Obrigado, ó Deus. Nos dá uma semana, ó Deus, debaixo da Tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Kátia vai fazer o sorteio do meu nome aí para ganhar esses doces, viu? É rapidinho, ela só vai tirar o meu nome e tá tudo certo, viu? Coisa rápida, peraí. Quem souber essa pergunta vai ganhar. Qual é o doce mais doce que o doce da batata doce? Não tem aqui. Irmãos, obrigado pelas contribuições de vocês. Os irmãos que doaram os doces. Irmãos que já até falaram assim, se sair meu nome vai permanecer a cesta aí. Né? Mas nós agradecemos pelo empenho, pela disposição dos irmãos que contribuíram. Alguém mais quer participar do sorteio ou chega? Chega, né? R$5. Olha a cesta, tem mais de R$100 aqui. Tem. Rapaz, tem mais de R$100 de doce. Vamos lá. Eita, não estou enxergando, deixa eu ver. As crianças estavam assim, algumas crianças... obrigada, agora eu vou pedir para desligar essa aí da frente, por favor, para eu começar a enxergar os irmãos. Desliga aí, Gustavo, por favor. Obrigada, meu irmão. Agora começa a enxergar o rostinho de vocês. As crianças estavam assim, tia, eu quero participar, né? Mas tia, não tem dinheiro para botar o nome dessas crianças tudo aqui, infelizmente. Mas eu vou fazer os sorteios
sem as crianças, pensei em convidá-las. Mas de repente não estão preparadas para, né? Não saiu o nomezinho delas. Então eu creio aqui que quem ganhar aí, de repente pode compartilhar algum chocolatezinho aí com nossas crianças, né? Eu acredito. Deus vai deixar sair aqui o nome de uma pessoa bem bondosa, né? Todo mundo que está aqui é bondoso. Vó, se não fosse tão difícil a senhora chegar aqui, eu ia pedir para a senhora pegar um papel. Você quer levar? Eu ia convidar a Alisson, porque ele não sabe ler. Pega aqui, Alisson, por favor. Não tem o nome de Maiara aqui. Tá até difícil de abrir, hein? Não tem o nome de Maiara. Tem o nome de Mai, viu? Fecha o olho, Alisson. Aí mistura. Cabe a mão? O papel é rosa. Então Maiara disse que não é ela. Olha, Alisson. Ainda bem que foi Alisson que pegou. Édica. Foi Édica, né? A pergunta que não pode faltar: você pagou o bilhetinho já? Não. Não vai levar. Mas tem um monte de irmão aqui também que não pagou. A gente confia em todo mundo, né? Né, Rai? A gente confia em todo mundo. E aí, Édica, vai ficar com a cesta toda? Vou. Esta é a filha do pastor. Ela vai compartilhar. Eu vou querer todo mundo aí. Essa é minha filha. Ei, minha filha. Ganhou? Muito bem. Tem que abraçar o pai, Vai, nem me mamãe. abraçou. Deite ciúme na frente do povo. Fica de pé, meus irmãos, para a gente ir embora. Irmãos, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor estejam sempre com nossas vidas, com nossas famílias e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, hoje e sempre. A igreja diz: amém. Boa semana, irmãos. Deus abençoe.